Bom dia, pessoal. Estamos na live número 140 e como 2021 tem sido desafiador, acredito, para todos nós. E deixa eu te contar uma coisa. Tudo que eu estou trazendo aí para vocês diariamente são pequenas ferramentas que podem auxiliar vocês no dia a dia. Assim como tem me auxiliado, assim como tem me ajudado muito a entender como a minha mente funciona e como eu posso prosperar e como eu posso buscar meus próprios objetivos. Porque a pior coisa deste mundo é passar por ele sendo menos do que você pode ser. Talvez você tenha medo de buscar seus próprios objetivos e fica abaixo dos objetivos dos outros. E isso é triste, porque todos nós nascemos para uma missão. Todos nós nascemos para dar um pouco de brilho para esse mundo. E ontem eu comentei sobre os nossos inimigos ocultos, que nada mais, nada menos, são nossa autossabotagem. Esses são os nossos piores inimigos. Nós mesmos contra nós mesmos. Existe uma luta que é até bíblica, milenar, isso é um ensinamento bíblico, que é uma luta do nosso corpo contra o nosso espírito. Olha só, nascemos para uma missão, nascemos para brilhar e triunfar nesse mundo. Mas como que a gente entra naquele ciclo de autossabotagem? Que eu falei que o nosso inimigo oculto, primeiro, ele tenta controlar tudo ao nosso redor. Se não estiver como ele quer, ele acaba se frustrando. Ou seja, quando você quer ter controle sobre pessoas, controle sobre tudo que acontece ao seu redor, você acaba se frustrando. Claro que tem coisas que temos controle sim, mas a maioria delas não. Porém, esses inimigos ocultos, a consequência deles é gravíssima, porque olha só, muitas pessoas passam por tempestades e elas conseguem velejar no mar da vida. Outras passam por tempestade e ficam empacadas na costa da praia. Mas nós nascemos para dar volta nesse mundo, nós nascemos para velejar e conhecer todo esse mundo e fazer com que outras pessoas se levantem também e plantem o bem nessa terra. Mas para isso, nós temos que entender as consequências da autossabotagem. Qual que é a primeira consequência? Olha só, aproximar-se de pessoas semelhantes com aquelas que te feriram. Quando você guarda mágoa, rancor, ódio, é engraçado como a vida traz pessoas semelhantes a essas até você. Por exemplo, alguém que no namoro foi traída, uma mulher ou um homem. Engraçado que essas pessoas, eu tenho bastante amigos que aconteceram até isso com eles. O seguinte, olha só que doido. Amigos que passaram por isso. Eles tinham um relacionamento tal, se separaram e logo depois eles estavam inseridos num outro relacionamento muito semelhante. Logo depois se separaram. E não foi uma nem duas, foi mais de 3 vezes. Eu conheço e até tem clientes que me contatam também que estão sofrendo a mesma coisa. Estão no 3º, 4º relacionamento. Engraçado, né? Será que é coincidência? Ou essa é a consequência da própria autossabotagem? Porque fica um sentimento de mágoa que não deu certo e você não se libera daquilo e depois você está se metendo na mesma encrenca de novo. É doido isso, né? A lei da atração funciona, porque nossos pensamentos é como eletricidade. E o sentimento que esses pensamentos geram a partir das emoções é magnético. Você acaba atraindo isso para você. Por exemplo, Fábio Júnior casou 300 vezes, todo mundo já perdeu as contas do casamento. Mas o que tem de errado? O que tem de errado? Como é que pode isso? Casar, descasar, casar, descasar, casar, descasar. O que tem de errado? É a autossabotagem. É o inimigo oculto. Tem um sentimento de dor não resolvido do relacionamento passado que você já está fazendo acontecer no relacionamento presente. E assim por diante. Por isso que é necessário você tratar, acabar com esse inimigo oculto. Entender como a sua mente funciona. Entender a lei da atração. Entender como todo o nosso mundo funciona regido por uma lei. Então, a primeira consequência do ciclo de autossabotagem, do inimigo oculto é o quê? Você atrair pessoas semelhantes
daquelas que te feriram ou daqueles eventos traumáticos que aconteceram para você. É engraçado. Outro exemplo também, por exemplo, você tem um homem difícil, um chefe difícil, você tem um chefe que é difícil de lidar, é difícil de agradar, e é engraçado como ele é igualzinho ao seu pai. Na maioria dos casos, ele é igualzinho ao seu pai. Por quê? Você sofreu um trauma na infância. Por exemplo, quem teve dificuldades com os pais, por exemplo, com o pai. Que o pai é a autoridade numa casa, né? Tem outros casos que não. Mas enfim, você sofreu um trauma com o seu pai. Talvez seu pai te espancava, te batia e você ficou com aquele trauma. Você, quando era pequeno, você não tinha inteligência emocional ou habilidade emocional para lidar com tudo aquilo. E você carrega essa dor dentro de você. O que acontece quando você se depara no futuro com pessoas semelhantes a seu pai? Olha como é magnético isso, olha como atrai. Isso é uma consequência da autossabotagem. Outra consequência também, você acaba adotando as características de quem te agrediu ou do evento traumático que fizeram com você. Você acaba repetindo o comportamento das pessoas que te feriram. Por quê? Olha só, você se concentra na dor que você sofreu, correto? Você passou por um trauma, eu não sei o que você passou. E isso fica doendo dentro de você. Quando você passa por esses traumas, você fica carregando essa dor. Olha só, a Fátima colocou aqui, essas pessoas seriam uma forma de resolver o problema ou não. Olha só, quando a gente pede para Deus, eu acredito dessa forma, quando a gente pede para Deus, Deus, eu quero mudar de vida. Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Deus, eu quero me livrar dessa dor interna. Deus não vai dizer assim para você, pum, como num passe de mágica e resolver seus problemas. Quando você pede para ser paciente, para não carregar mais dor, Ele vai te dar a oportunidade, Ele vai te dar a situação para que você possa praticar isso. E geralmente, com quem passa por trauma, e quando a gente pede para Deus assim, Deus, eu preciso aprender a perdoar. Qual tipo de situação que vai entrar na sua vida? Exatamente, Deus permite uma situação que você possa perdoar. E é engraçado que é muito semelhante às situações. Como eu falei, a primeira consequência do ciclo da autossabotagem é o quê? É você encontrar pessoas semelhantes àquelas que te feriram. Engraçado, né? Será que não é a oportunidade de você aprender a perdoar? Será que não é a oportunidade de nós liberar aquela dor e perdoar todos ao nosso redor? Eu acredito que é uma oportunidade. Então eu acredito que essas pessoas vêm no nosso caminho semelhante a mesmo, até por causa da lei da atração mesmo, porque você carrega uma dor aí dentro e você não se libera daquele sentimento de dor. E o sentimento ele é magnético, vai atrair pessoas muito semelhantes. Enquanto você não liberar perdão, vai vindo muito mais pessoas semelhantes àquelas que te feriram. É necessário perdoar. Então, outra consequência que eu estava falando aqui do ciclo da autossabotagem é você repetir o padrão das pessoas que te feriram. O comportamento. Por exemplo, alguém foi abandonado logo na infância. A pessoa foi abandonada logo na infância e essa pessoa diz, quando eu tiver uma família, eu nunca vou abandonar meus filhos. Eu nunca vou deixar eles para trás. E o que eles fazem? Exatamente ao contrário. Eles fazem o que viveram, na verdade. Porque ficou gravado e registrado na mente deles o abandono. Então, quando ele está crescendo, ele vai dizendo assim, não, quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma família, eu nunca vou abandonar a minha família. Mas a pessoa que foi abandonada na infância tem a tendência de abandonar a sua família. Doido isso, né? E triste na verdade. Porque, olha só, o processo de dor foi tão intenso e o abandono deixa um vazio tão grande. E a pessoa não tem habilidade emocional. A gente não aprendeu isso na escola, na fase adulta também não aprendemos. Mas graças a Deus estamos na melhor era da história, a era do aprendizado, a era do conhecimento. Se a gente realmente decidir querer crescer, liberar todos os recursos que temos, é só abraçar o conhecimento que está na nossa porta, tá? Na verdade está nas nossas mãos, né? Na verdade, o conhecimento agora está
nas nossas mãos. Então, a outra consequência do ciclo de autossabotagem é o quê? Adotar os mesmos comportamentos das pessoas que te feriram. Perceba, analise a vida das pessoas. Casam e se descasam, pegando o relacionamento, né? Casam e descasam. Por que isso acontece? Porque eles viram isso na infância. Geralmente você viu brigas no relacionamento dos seus pais, viu muitas discussões, viu muitas tretas. O que acontece? A tendência é você atrair uma pessoa para sua vida semelhante àquelas que você viu. Seus pais, por exemplo. A tendência, e o ciclo de autossabotagem faz isso, aquele inimigo oculto que eu falei ontem faz isso, é atrair exatamente as pessoas para que você tenha um relacionamento muito semelhante aos dos seus pais. Se seus pais se separaram várias vezes, você viu isso quando era pequeno, é como se a sua mente fosse um CD virgem e aqueles acontecimentos, a partir dos seus 5 sentidos, que é visão, audição, olfato, paladar e sinestésico, a partir dos 5 sentidos tudo é captado e é gravado nesse CD virgem. Tudo é gravado. Bom dia, Jaciano, seja bem-vindo aí na live. Todos, aliás, sejam bem-vindos. E é como um CD virgem, vai sendo gravado isso. Tudo que você vai captando do mundo exterior vai sendo gravado na sua mente. E a tendência é você repetir os padrões das pessoas que você mais conviveu. Você vai repetindo esses padrões. Isso é outra consequência do ciclo de autossabotagem. E depois, um dos últimos estágios assim, da consequência da sabotagem, da autossabotagem, do seu inimigo oculto, é o quê? Para você mudar de fase, você sempre precisa de um resgatador ou alguém que você pegue como muleta praticamente. Olha só, todos nós temos os recursos necessários para avançar na vida. Todos nós temos os recursos necessários para empreender, para fazer da nossa vida o que a gente quiser. Todos nós temos isso. Porém, o ciclo de autossabotagem, ele faz você depender. Você sempre depende de um resgatador. Ou seja, aquele amigão lá que ele tem que te ajudar, senão você não consegue mudar de fase. Ou seja, você admirar, por exemplo, só um exemplo, um pastor. É só o pastor que vai poder te ajudar. Gente, vocês têm acesso ao Criador através de Jesus Cristo. Vocês têm o caminho é Jesus Cristo, por exemplo. Vocês não precisam depender de um pastor para orar por vocês, por exemplo. Esse é só um exemplo, tá, gente? Não quero que vocês achem que essas lives são religiosas. Eu não quero trazer religião aqui. Porque eu acredito que Deus é bem mais que isso. E então, a outra consequência do ciclo de autossabotagem é você ter um resgatador. Parece que você tem que depender da igreja, por exemplo, para mudar de vida, para você começar a avançar na vida. Você depender daquilo para... na verdade, você tem acesso direto com Deus e você pode falar com Ele todo dia, o dia inteiro, se quiser. Então, geralmente a pessoa fica dependendo de uma terceira pessoa para que ela consiga mudar de fase. Por exemplo, você quer mudar a sua saúde, você quer mudar o seu aspecto físico. E você até começa a academia, começa empolgado, porque você começou a dar uma estudada, começou a visualizar sobre saúde física, e você começa empolgado com aquilo, e no primeiro dia você vai empolgado, no segundo, no terceiro, você começa a entender um pouquinho sobre alimentação. Quando vê, você está desistindo. Você está desistindo da academia. Porque, vocês têm que pegar esse código aqui, na verdade. É um código mental, na verdade. Olha só. O nosso cérebro, ele sempre quer nos proteger da dor. Ele sempre quer nos dar prazer a curto prazo. Se eu dizer para você aqui, ei, vamos para academia, malhar firme hoje, vamos fazer acontecer, e aí eu te dou uma segunda opção. Ou vamos assistir um filme aqui, comer uma pipoquinha, um filme bacana, um filme legal. Se você não tivesse domínio de dor e prazer, que são as forças que nos movimentam na vida, você vai optar, na verdade, o seu cérebro vai optar no piloto automático o prazer a curto prazo. Mas olha só, o prazer a curto prazo gera dor a longo prazo. Porque todo dia você vai querendo prazer a curto prazo, você vai alimentando prazer a curto prazo, e quando chega uma época da sua vida você diz, caramba, eu não tenho resultado, não tenho resultado físico, minha saúde está abalada. Prazer a curto prazo
gera dor a longo prazo. Dor a curto prazo gera prazer a longo prazo. Então, a função do nosso cérebro é nos proteger da dor. E o ciclo de autossabotagem, ele faz exatamente isso. O teu cérebro quer te proteger da dor a todo momento e te dar prazer a todo momento. Prazer a curto prazo. Mas isso vai gerando dor a longo prazo. Então, eu vejo muitas pessoas começando a academia empolgado e quando vê, desistem. Isso é outra consequência da autossabotagem. Se você entender dor e prazer, e isso vem da filosofia, que dor a curto prazo gera prazer a longo prazo, e você começar, por exemplo, você quer começar uma dieta, você começar a visualizar o corpo que você quer ter, todo dia ter uma visão do corpo que você quer ter, por isso que é importante você visualizar também, para que você dê foco ao seu cérebro, e para que você domine sobre o seu cérebro. Todo dia você vê, todo dia você toma uma ação. Geralmente a ação imediata ela causa dor porque é desconfortável. É desconfortável nós estar cedo aqui. Eu podia estar dormindo, mas é desconfortável. Mas eu decidi dominar sobre o meu cérebro. Eu decidi dominar e criar a minha vida. E eu sei que é dolorido agora, mas vai me gerar prazer a longo prazo. E a consequência da autossabotagem é exatamente essa. Te deixar no prazer a todo momento. Prazer, 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 prazer. E a vida vai se tornando uma bola de neve, porque o prazer a curto prazo ele não gera resultado, ele gera dor a longo prazo. Aí você, quando percebe, já passou anos e você não teve resultado. Talvez outra coisa do ciclo de autossabotagem que acontece, a outra consequência é o quê? Você começa a evitar entrar em contato com pessoas, você começa a evitar relacionamentos porque você acredita que eles vão te ferir. E a zona de conforto é o quê? A zona de conforto é teu cérebro evitando que você passe por uma situação igual àquela que você já passou no passado. Essa é a zona de conforto, que nós tantos falamos, né? A zona de conforto não é uma pessoa preguiçosa, não é uma pessoa que tem problema com o trabalho ou com relacionamentos. A zona de conforto é o seu cérebro tentando evitar que você passe por uma situação semelhante àquela que te traumatizou. Isso é zona de conforto. Porém, você ficar nesse estado de segurança, não, eu não vou sair daqui para que ninguém me fira. Isso geralmente acontece inconscientemente. Eu vou ficar aqui porque é mais seguro. A vida vai passar, meu amigo e minha amiga, e você não vai viver. A vida exige que nós tenhamos atitude de coragem. A vida nos exige que tenhamos fé. Por isso que é muito importante ressignificar as dores do passado, dar um novo significado às nossas experiências. Por isso é muito importante nós mudar as representações internas. Porque uma pessoa que está se auto-sabotando, uma pessoa que está se isolando do mundo para não sofrer, ela não está vivendo. A pessoa que está se isolando, a pessoa que não está evoluindo, a pessoa que não tem coragem de aguentar firme, ela está morrendo. Se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Para crescer, a gente precisa de pessoas, a gente precisa se movimentar, a gente precisa acreditar nos nossos objetivos. Mas para isso, é necessário mudar as representações internas que temos, para que a gente mude a nossa percepção quanto às pessoas e dê chance das pessoas se aproximarem de nós, porque todos vão falhar. Mas quando eu baixo a expectativa, como eu falei que o nosso inimigo oculto às vezes é a gente querer controlar as pessoas, mas se a gente ter a noção que todos vão falhar com nós, e eu baixo a expectativa de todas as pessoas ao meu redor, de todos os meus círculos de relacionamento, mas eu dou a chance de ele se aproximar de mim, eu começo a ter contato, eu começo a me entender também, e eu começo a entender aqueles que me feriram no passado. Porque quem fere alguém já foi ferido. Essa é a grande chave. Aí você começa a desenvolver o quê? Compaixão. E para desenvolver a compaixão, o melhor livro que eu indico é a Bíblia. Estude a história de Jesus Cristo. O mestre da arte de perdoar e da compaixão. Opa, se ele é nosso Criador e tem compaixão de nós, se ele é nosso Criador
e nos perdoa, por que devemos nós carregar mágoas e dores de pessoas que nos feriram? Se o nosso próprio Criador, nós sendo injustos perante Ele nos deu uma segunda chance. Então sempre dê uma segunda chance às pessoas que te feriram. Você não precisa conviver com elas, mas você tem que liberar perdão. Se livrar desse inimigo oculto que está moendo a sua vida, porque ele está te travando. Você acha que está vivendo, mas você está travado para a vida, porque você tem medo de sofrer lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa, nós sempre vamos passar por desafios aqui. Não tem como escapar disso. A não ser que você fique numa prisão de segurança máxima. Fique isolado do mundo. Então você corre o risco de não sofrer. Você corre o risco de ninguém te ofender. Você corre o risco de ninguém te ferir. Porém, você não vai viver. Nascemos para desfrutar essa terra. Nascemos para governá-la. Mas a decisão é sua. Eu só sou um auxílio aqui para você. Talvez eu seja um instrumento só que Deus queira falar com você. Perdoe, cara. Perdoa, libere perdão. Não segure esse inimigo oculto aí que te engana, dizendo assim, não, fique isolado do resto do mundo e ninguém vai te ofender, e você vai ter uma vida feliz e você não precisa se relacionar com ninguém, você não precisa de amigos. Nós nascemos para se relacionar, para ter amigos, para estar sempre em contato com as pessoas, e isso é muito necessário. A gente precisa de amigos, tem aqueles amigos que precisam ser íntimos, aqueles amigos necessários, e os estratégicos que é para negócio. Mas a gente precisa. E todos eles vão falhar com nós. Quando eu sei disso, eu baixo minha expectativa de todo mundo. Mas eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor. O meu melhor, tudo que eu tenho, eu tento entregar. E isso faz toda a diferença. Porque a gente cria a nossa vida a partir de nós mesmos, a partir da mudança em nós mesmos. A gente não exige que ninguém mude, mas a gente começa a exigir de nós mesmos. Aqueles que querem mudança no mundo começam a exigir mais de si do que dos outros. E esse é o segredo. Então, vale a pena alimentar o inimigo oculto, querendo controlar tudo, as coisas ao nosso redor? Vale a pena nós querer ou generalizar nossas experiências passadas? Não, porque eu só sofri, as pessoas só me judiam, as pessoas só me incomodam. Vale a pena a gente generalizar nossas experiências de vida e esquecer que estamos vivos e respirando? Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena a gente viver no vitimismo? Não, a minha vida é desgraçada por causa dele, por causa disso, por causa daquilo. Vale a pena? Não vale a pena. Vamos matar um monstro enquanto ele é pequeno. Nós não merecemos ter esse inimigo oculto nos incomodando. Dentro de nós, aquela voz de raiva, de ódio, de ressentimento, de vitimismo. Não vale a pena alimentar. Vale a pena nós realmente crescer, evoluir e, como diz a palavra de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não aceiteis esse padrão deste mundo. O padrão de você não poder... Este mundo traz um padrão no qual está destruindo famílias, está destruindo muitas coisas. Não vamos aceitar isso. Vamos transformar a nossa mente e, a partir de nós, não exigir de ninguém a mudança, mas de nós mesmos. E causar um impacto em todos que estiverem ao nosso redor, para que a nossa vida faça sentido e vale a pena. Tá bom? Eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês. Todos os dias, 6 e 7, eu estarei aqui com uma mensagem que pode te ajudar. É uma ferramenta que vai te auxiliar em alguma fase da sua vida aí. Tá bom? Um grande abraço. Lembrando, se esse vídeo fez sentido para você, se essa live fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Pequenas atitudes transformam o mundo. Juntos somos mais fortes e com Cristo eternos. Até amanhã.